Fala aí, pessoal. Hoje vamos estar falando um pouco sobre este certo problema que estamos tendo agora no nosso país, que seria por causa do Covid, né? E isso acontece por quê? Porque nós temos um problema realmente grande, porque nós não temos vacina nem temos remédio. Mas eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a origem, o que poderia ser feito, um pouco sobre o Bolsonaro, um pouco sobre as políticas do nosso país, que foram, no meu ver, errôneas, e também nós vamos falar um pouco sobre algumas políticas que foram adotadas em outros países. E também, claro, vamos começar basicamente nessa origem aí do vírus e falando até um pouco sobre alguns erros da China, né? Que eles também cometeram bastante dos erros que estão gerando o que temos aqui. Não que, mesmo se eles tivessem contido antes, talvez não tivesse o vírus, talvez a gente tivesse o vírus sim, e talvez até bastante gente pudesse morrer na Itália, se a Itália, por exemplo, tivesse negligenciado também. Mas o que acontece é que o negócio para conter, ele foi um pouco problematizado, então é isso que a gente vai fazer. Então, primordialmente, tem algumas lendas referente ao vírus, que ele surgiu através de uma sopa de morcego e tal, etc. Ó, pessoal, tem um barulho ali, a minha cachorrinha, ela tá presa lá, porque não é legal ela vindo pra cá, porque tem esse piso aqui, que é de madeira, certo? E eu não acho legal ficar muito aqui. Mas, de repente, aí, depois a gente vê isso daí. Enfim, a gente até se atrapalha um pouco. Mas, então, esse vírus aí, ele surgiu na China, né? E lá na China, ele não foi muito bem contido no começo. E o que aconteceu? Bem, surgem as lendas que ele foi feito ali através de uma boa sopa de morcego e também ou de uma outra sopa daquele tatu-bola que eu esqueci o nome. Mas o que acontece é que também tem gente falando, principalmente agora, que é o caso de ele ter sido feito em laboratório. Não sido simplesmente feito, mas ele sem querer foi solto, algo do tipo assim, e isso contaminou as pessoas. Então, na verdade, tem uma coisa bem estranha nesse caso, que é gente falando de uma gripe mais, na verdade, até uma pneumonia mais forte que começou a assolar várias regiões do mundo, já de setembro para novembro, né? Mas ali principalmente dezembro e ele realmente começou a ser mais discutido. E na verdade esse de dezembro realmente é o Covid, tá? Agora o que tinha antes, o pessoal tava falando, não sei se é muito verdade. Você pode dizer isso, conspiração, etc. Mas tinha gente que tava falando que era alguma coisa que ninguém sabia o que era. Aí na China, realmente aqueles casos começaram a aumentar e surgir lá. Então com isso, as pessoas começaram a parar para prestar atenção ali o que está acontecendo com esse pessoal aqui. Então, alguns médicos, depois, principalmente em janeiro, já estavam descobrindo algumas coisas sobre esse novo problema. E o que tinha ali? Bem, o tal do coronavírus, o Covid-19, ele tinha uns potenciais bem estranhos de trazer certos problemas, né? E esses problemas não tinham solução. O pessoal ficou meio que estagnado ali por um tempo devido a certas políticas de algumas autoridades chinesas que começaram a prender esses médicos que estavam pegando e estudando o vírus. Aí depois daí, com certo tempo, acho que até essas autoridades, pensando no comércio chinês, pensaram que isso poderia trazer problemas para a China. Então era melhor a gente controlar aqui. Mas o que foi feito em alguns primeiros pontos foi dizer que ele não tinha nenhum problema. Isso não atinge humanos. Mas ficou pouco tempo isso daí, tá, pessoal? Depois eles começaram a falar que o negócio atingia humanos, mas não era tão problemático. E aí, depois de um certo tempo, a gente viu o Drauzio Varela gravando um vídeo em janeiro falando que era só uma gripezinha. Esse vídeo realmente aconteceu, mas realmente o cara está sendo injustiçado. Viu o pessoal mais ali, do pessoal do Olavo, pegando esse tipo de coisa e falando, nossa, ele falou isso daqui, e janeiro não é velho. Janeiro é velho sim, porque eles avançaram a pesquisas e também tem outro ponto, isso vem do governo chinês. Não tem como confiar no governo chinês nesse ponto aí. Não tem sentido isso daí. Vai ser para retomar a economia? Não tem sentido. Isso não é uma gripezinha. Então a gente vai continuar aqui. Olha,
Depois que tudo aquilo aconteceu na China, por um certo tempo, eles começaram a tentar conter o coronavírus, só que ele começou a sair da China. Então foi para o Japão, foi também para a Índia, foi para a Rússia, foi para um monte de lugar, invadiu ali o Oriente Médio também. Então ele começou a ir para vários lugares. Depois, inevitavelmente, ele foi para a Europa e depois daí, muito tempo depois, ele veio para a América Latina. Só que a gente tem ali o problema, assim, né? Na verdade, a América como um todo, né? Mas só que se a gente for levar, assim, levando em consideração, traçar o nosso escopo aqui para não ficar tão longo. Bem, esse vírus começou a ser contido na China, né? Tardiamente, mas isso já estava em outros países. Aí eles começaram a conter. Depois que eles começaram a conter, eles começaram a falar, poxa, acho que a gente deu uma errada aqui, né? Mas o que aconteceu é que agora, em algumas mídias, etc., eles falam que o pessoal lá está tentando conter de forma exemplar. Se for só naquele período de tempo que começou a construir o hospital e tal, etc. Mas esse vírus já está lá faz bastante tempo. Então, a China tem os seus acertos e os seus erros. Então, eu posso dizer para vocês assim, os profissionais da saúde da China, beleza, cara, os caras estão dando realmente exemplo, mas as autoridades chinesas não estão dando exemplo e estão prejudicando a sua própria população, uma população que tem um passado terrível, tanto que eles também têm aquela forma de comer alguns certos bichos, e isso, na verdade, são certas etnias. Vamos fazer jus isso daí. Se quiser, você pode ver Pula Muralha, você pode ver também aula de chinês, que são canais que eu indico aqui para aprender, né, alguma coisa de mandarim, alguma coisa específica da China. Você acaba vendo esse tipo de coisa. O pessoal em algumas regiões não come cachorro, não come rã, não come nada desse tipo de coisa. Mas tem outras regiões que comem bicho vivo. Isso realmente acontece. Só que o que acontece foi até uma injustiça, porque esse negócio aí foi feito em laboratório. E não, ele não é uma arma para destruir todo mundo. Pelo menos eu acredito nisso. E também o que as pesquisas têm apontado é isso. Foi um acidente, entendeu? Mas foi um acidente que ele não foi contido quanto ele podia. Tá, até aí, beleza. Então, eles pegaram esse coronavírus aí, estudaram ele e traçaram a semelhança dele com o genoma, né? Genoma, acho que tá certo, se não me engano, com o genoma mesmo, né? O fenótipo e genótipo, genoma, acho que tá certo. Mas vamos lá. Aí, desse estudo que eles encontraram, eles acharam 95% de semelhança com o coronavírus de um morcego. Então, pode ter talvez um hospedeiro ou algo do tipo aí, para realmente comprovar isso daí, que são 100% do coronavírus. Então, ele tem uma semelhança muito grande com esse coronavírus aí do morcego. Então, ali já tinha várias coisas interessantes já sendo traçadas. Aí, vindo para cá, na verdade, para o Ocidente, assim, em si, a gente tem países já reagindo de antemão ao assunto, que foram a Alemanha, né? E não sei se eu falei muito bem, mas o Japão, acho que Nova Zelândia e Singapura também fecharam de maneira exemplar as suas fronteiras, começaram a tratar da sua população. E o Japão tem dado muito bom exemplo, porque, se não me engano, a população dele é tão grandiosa de forma de idosa do que a da Alemanha. Então, o Japão, que tem uma população muito idosa, está tendo casos bem baixíssimos e tem uma população idosa abundante, vamos dizer assim, comparado, obviamente, à sua extensão. Então, eles têm lá as suas atividades, todas as suas coisas, podendo até andar, entre aspas, de uma maneira um pouco mais tranquila, se eles quiserem. Então, com o passar do tempo, os negócios deles vão se retomar ali de boa, né? Porque eles conseguiram conter. E, basicamente, todo mundo contendo as coisas e mantendo o comércio fechado, isso vai ser legal para o mundo conter esse certo coronavírus por um bom tempo. Então, a Covid-19 ele tem tendência a ser contido. Israel está fazendo suas pesquisas, né? Surgiram algumas coisas que eu acho que é fake news, né? Tipo, vacina em Cuba. Então é um negócio bem estranho. Mas o certo é que todo mundo está tentando fazer alguma coisa. Inclusive o Brasil com a hidroxicloroquina, né? Embora tenha bastante efeitos colaterais, pessoas estão testando e espero que isso dê certo, porque isso seria bem legal, entende? Isso poderia ajudar bastante e o comércio poderia ser retomado de uma forma um pouco melhor. Tá, mas aí o que aconteceu?
os países que não fecharam suas fronteiras antes, eles acabaram por sofrer bastante. E por quê? Porque eles tinham um potencial já de saber até o que estava acontecendo, mas eles preferiram manter o comércio. Ah, vamos manter o comércio aqui. Só que eles não têm um poder de abarcar também tão grande. Isso que a gente está falando de países ali de primeiro mundo. Não tem um poder tão grande para abarcar sua população. Então, políticas na Inglaterra e também até nos Estados Unidos, depois de um tempo que chegou lá, era tipo, deixa isso acontecer aí, né? Isso vai acontecer, não tem o que a gente fazer, não tem como abarcar mesmo, então vamos seguir a vida. Mas depois eles logo perceberam que isso não ia ser legal, que era melhor a gente fechar todas as coisas mesmo, e de repente trazer até algumas políticas públicas para abarcar esses problemas, certo? Então isso foi uma visão de forma global. Agora a gente vai entrar no Brasil, a gente vai levar um pouco de tempo aqui, né? Mas eu acho que vai ser breve até. O que temos para o Brasil? Bem, o Brasil, ele demorou muito para tentar conter o coronavírus e, na verdade, ele estava até seguindo certos preceitos mundiais também, que era a ideia de que esse negócio dava para esperar um pouco. Então, muitas políticas, até de pessoas, até de, sei lá, de qualquer aspecto político, tava falando, não, cara, a gente tem que continuar ali o negócio, entendeu? Então, o que acontece também é que, por exemplo, o carnaval, ele continuou, né? E seria muito melhor se, por exemplo, tivesse fechado tudo antes, tinha cancelado o carnaval, né? E lembrando que também existe carnavais no continente europeu, eles também aconteceram por lá, mas tipo o carnaval brasileiro ele também poderia ser contido, e principalmente o Brasil deveria ter feito isso mais cedo, porque a sua população é muito maior e o sistema é muito mais frágil do que os outros sistemas de outros países. Então o Brasil deveria ter tomado cuidado muito com isso, o que foi uma grande competência dos governadores, do prefeito e também, obviamente, do presidente da República. Isso é inegável. Vou falar para vocês, votei no Bolsonaro, né? Tem certas coisas dele que são interessantes, tal, etc, voltadas para, obviamente, para algumas coisas morais e tal, e etc, que ele trouxe assim em defesa de certos movimentos mais à direita, mas é certo que vários erros crassos são tidos aí, com uma certa adoração ao tal do mito, né? Coisa que é bizarra, porque realmente se for para respeitar alguém, essa pessoa, entre aspas, seria só Jesus, né? Então é uma coisa muito estranha você não poder criticar alguém. E é óbvio que eu acho que críticas são cabíveis sim, né? Obviamente não sou aquela pessoa idiota que vai ficar xingando ou falando alguma coisa sem sentido referente a qualquer coisa relacionada a presidente, ao governador ou etc. Eu creio que aqui cabe críticas interessantes e críticas contundentes. Então, vamos lá. Por que eu acho que não foi legal, né? Todos os governadores e todos os outros agirem de forma estranha. Bem, eles conteram as coisas depois de um certo tempo para cá, né? De 23, realmente começou a quarentena de 23. E desse tempo para cá, eles têm também focado em lutar contra o presidente também. Então já começa por aí. Politicagens no meio deste momento tão sério. Então, você é um idiota. Você é um retardado. Então um fica atacando o outro, às vezes até de forma pessoal, né? E não critica muito, às vezes, a postura referente a alguma ação. Então é tipo, você tem que se portar de uma forma, não, você tem que se portar de outra. Mas uma coisa também tem que ser certa aqui. A postura, por exemplo, que o Bolsonaro adotou no último negócio que ele fez foi muito tio do churrasco, sabe? Foi tipo falando, né? Olhando, parece que lá o que já tinha preparado, estava feito para ele ler. E parecia que ele também, né, com aquela gripezinha e tal, etc, que ele falou, não tem muito sentido, entendeu? Então é isso, basicamente. Ele pecou muito nisso. Mas eu entendo até, né, o caso lá de falar assim, não, tem que se preocupar com a economia. Economia realmente é um bagulho que eu gosto pra caramba,
né? Eu já falei aqui para vocês e tal, é um negócio que eu gosto pra caramba. Mas o certo é, o Brasil não tem um sistema de saúde legal. Então o que a gente pode falar? Bem, a gente tem erros crassos que vêm da Constituição, que vêm, né, até a gente. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela é tipo país de, sei lá, primeiríssimo mundo, entendeu? É tipo mais além do que país de primeiro mundo. Porque lá está escrito, não, você tem direito à segurança, você tem direito à saúde, você tem direito à alimentação. Salário mínimo, entre aspas, no negócio lá, seria 4 mil reais, sei lá. Alguma coisa assim, se fosse para ser um mundo perfeito, assim, um mundo de Bob, né? Mas o que acontece é que isso não é possível. Então o Estado começa a cometer até certos crimes para cima da gente. Entendeu? E ainda por cima, quando você olha lá pro pessoal, tem super salários e tal, esse tipo de coisa, e às vezes, nem muito bem assim, eles são bem que inimigos da gente. Tem gente que tá se degradando mais, né? Por exemplo, um lulista e um bolsonarista se matando mais do que, por exemplo, se o Lula e o Bolsonaro se encontrassem, por exemplo. Chega a ser até bem estranho. Porque realmente são pessoas que poderiam pegar, sei lá, uma arma e ir pra cima do outro e se matar lá. É um negócio muito bizarro. Mas ali acontece que certos posicionamentos que o Bolsonaro tem adotado não é legal. E também, basicamente, pela população brasileira tem um sentido um pouco mais estatista, né? Uma coisa que é um pouco chata, né? Até certo princípio, ou sei lá, depende muito do ponto de vista do que é essa parte de estatização. A gente tem ali certos problemas, né, bem estranhos, e o negócio é periclitante, né? Como podemos perceber. Então é basicamente isso, né? Em primeira mão, o que o Brasil tem feito. O negócio vai ficar mais ou menos 30 dias. Tem gente que também está aceitando ficar pelo menos 15. Vamos ver como que isso vai adotar. E tem gente que está falando que quer ir até 60 dias ou até 3, 4 meses sem isso. O que faria sentido até, se fosse um país de primeiríssimo mundo, 3 a 4 meses mesmo, porque o Brasil não tem potencial para isso, do tamanho que a população tem. Então, isso realmente faria sentido. Eu estou incentivando a fazer isso? Obviamente que não. Só estou falando que parece mais justo segundo a Constituição. E longe de querer falar coisas sobre a Constituição, porque, obviamente, eu posso falar aqui para vocês, ele dá aval para certos crimes e você pode encontrar muitas brechas. Então, dependendo do que você está querendo apontar, a Constituição, até certo ponto, é tão negativa quanto os políticos em si, né? Dependendo do certo pretexto de, por exemplo, um juiz pegar um caso e achar uma brecha para um assassino fugir, entendeu? Bem, isso é bem possível, mas o que acontece é isso: saúde, segurança, etc., se não for cumprido pela população, já é um erro, já é um crime crasso que o Estado faz contra a população brasileira, entendeu? Então é basicamente isso. Mais coisas eu posso falar com vocês. Se vocês quiserem um vídeo falando só sobre um político A, um político B, por exemplo, sei lá, Jair Bolsonaro, fale um pouco sobre o Dória, fale um pouco sobre o Witzel, fale sobre algum outro governador, ou, por exemplo, pegue e fale sobre alguém de esquerda, o que esse cara tá falando, se você acha talvez alguma coisa certa que esse cara falou, o que você acha certo em alguma postura de algum candidato ali, de algum político de direita, o que você tem a dizer sobre essa opinião aqui. Então vocês podem fazer isso também. Mas este é só o meu parecer por hora e a gente vai se falando bem assim. Outra coisa que eu vou vendo também é se eu consigo melhorar mais a minha comunicação, para não ficar tão prolixo às vezes. E esse, por exemplo, é um vídeo diário, né? Olha o tempo que ficou já. Então, acho que é isso, né? Vídeos vão começar a ser feitos também de forma melhores, com mais produção. Por exemplo, uma semana eu posso trazer um vídeo desse calibre e é isso. Então, valeu, grande abraço aí para vocês e até uma próxima.